A gente fala tanto sobre as doenças respiratórias, sobre hospitais, pronto-socorros que acabam tendo uma demanda maior por conta da baixa temperatura, por conta da virada de tempo, mas com o frio a pele também é uma das primeiras a sentir os efeitos de clima seco, dos banhos mais quentes, do vento gelado. E no inverno é comum surgirem muitas queixas como ressecamento, descamação, coceiras e até agravamento de algumas doenças dermatológicas. Sobre esse assunto, e para a gente também aprender um pouco mais de como cuidar da nossa pele nesse período mais frio do ano, o Manhã Bandeirantes conversa nesta terça-feira com a doutora Natácia Pisani, médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Natácia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, eu agradeço muito o convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Doutora, o que a gente pode fazer de cara para evitar que a nossa pele sinta o impacto dessa virada de tempo e do que daqui para frente vai ser uma tendência, pouca chuva e muito frio? Pois é, entrando nessa época de seca, né? A gente tem que tomar alguns cuidados com a nossa pele. O principal nessa época é a hidratação adequada. Então, a gente vai desde o uso de produtos selecionados para essa finalidade, a ajustes, por exemplo, no nosso banho, evitar banhos prolongados com água muito quente, esse tipo de coisa. Nath Luquezzi, doutora Natácia Pisani conosco, convidada desta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutora. Você comentou sobre a hidratação, mas eu sei que muitas pessoas têm pele oleosa e aí usam isso, né, como uma desculpa para não hidratar a pele. Existe hoje algum produto específico para esse tipo de pele? A gente, mesmo com a pele oleosa, tem que hidratar no inverno? Nath, excelente pergunta. Porque muita gente confunde esse aspecto de achar que não precisa, justamente por ter a pele oleosa. Mas a pele oleosa, ela não isenta a pessoa de cuidar, de hidratar da pele. Então, a gente tem hidratantes específicos para a pele oleosa. Principalmente veículos mais leves, produtos à base de ácido hialurônico. Outra preocupação que talvez não fique como prioridade nessa época do ano, doutora, é o uso do protetor solar. Talvez as pessoas tenham aquela sensação de que o sol não está tão forte, não preciso passar proteção na minha pele. Mito ou verdade? É mito. O que acontece? Às vezes a gente se sente mais confortável, né, num clima mais ameno, mais frio, e acaba dispensando a proteção solar. É claro que a incidência de ultravioleta tende a ser menor no inverno, mas isso também não dispensa o uso de filtro. Então, como o dano solar é cumulativo, a gente orienta que sempre use protetor o ano todo. Com certeza. Doutora, um outro ponto são os lábios. Os lábios ficam extremamente ressecados. O que a gente pode fazer? Muitas pessoas passam a língua nos lábios, a saliva, e isso eu sinto que só piora. Exatamente, só piora. Esse é um péssimo hábito. Umedecer os lábios com saliva dá uma falsa impressão de mantê-los hidratados, mas na verdade a saliva ela resseca mais, ela irrita os lábios, ela pode piorar eczemas em torno dos lábios. O ideal é que se tenha produtos específicos para isso. Hidratantes labiais, que a gente use e abuse de hidratantes labiais nessa época do ano, e não só nessa época. Nós estamos conversando com a doutora Natácia Pisani, médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que atua com foco em prevenção e saúde da pele em todas as estações, mas claro que agora, chegando o inverno, a gente está acostumado, né, doutora, a tomar banho mais quente, é verdade, às vezes um pouco mais demorado. Quais são os riscos para a pele da temperatura muito alta da água e, além disso, do choque térmico? Ao abrir a porta do banheiro, vem aquele vento gelado. Quais são os riscos disso tudo para a nossa saúde? Pois é. O que acontece? Se tiver alguma dificuldade é por causa do retorno, viu, gente? Eu estou ouvindo minha voz aqui.
Mas, ó, é o seguinte, a pele da gente produz uma barreira, um manto lipídico, que é uma gordurinha, que reveste e protege a nossa pele. E os banhos prolongados, com água muito quente, ou mesmo a fricção constante de esponjas, buchas, esses hábitos, eles removem essa proteção natural da nossa pele. E aí, ela fica mais vulnerável a agressões externas e também a piora de quadros. Por exemplo, agora nessa época é muito comum que a gente veja peles ressecadas que passam a ter coceira com mais frequência, ou pacientes que já têm algum problema de base, como psoríase, dermatites, acabam piorando por conta dessa agressão à barreira cutânea. Então, quando a gente fala que precisa hidratar, que a hidratação é importante, não é no sentido cosmético da coisa, é no sentido de justamente restaurar esse manto lipídico de proteção da pele. Então é bom evitar também esfoliações excessivas, que a gente faz bastante no verão, mas e no inverno, doutora? Também, assim, não só no verão, dependendo, inclusive, você tocou num ponto importante. Por exemplo, o paciente está fazendo algum tratamento, está usando algum tipo de ácido e tal. É bem, assim, pontual essa indicação de benefício da esfoliação, sabe? Isso deve ser feito de maneira bem esporádica mesmo. E agora, no inverno, principalmente, por conta dessa fragilidade maior de barreira cutânea, aí não é uma boa época, definitivamente. Doutora Anastácia, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Doutora Anastácia trouxe muitos esclarecimentos para a gente. Certamente ajudou muita gente e superou a dificuldade do delay e do retorno, que é para poucos, viu, doutora? É verdade. Pois é. Assim, sem retorno, a gente só tem que falar e esquecer o que está ouvindo, né? Mas olha, muito obrigado mesmo pela atenção com o nosso ouvinte. Tenho certeza que a partir de agora muita gente que está nos acompanhando e nós também vamos tomar mais cuidado com a nossa pele nessa época do ano. Um bom trabalho para a senhora e para toda a equipe, viu, doutora? Isso aí, agradeço. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Bom dia.